Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Hoje a gente vai adentrar em um novo conteúdo esse que estava lá programado nos planejamentos de vocês, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, vocês já sabem, né, que devem fazer aqui as atividades, tudo certinho, para que o professor possa estar aí dando uma devolutiva a vocês. Então, segue o passo: copiar as perguntas no caderno, responder as perguntas no caderno. Vocês podem estar utilizando o suporte, tanto da videoaula, né, como também das apostilas, e, ao mesmo tempo, tirar uma foto, enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, dentro do horário programado. Então, se o horário de Sociedade e Cultura é no quarto horário, no quinto horário, na segunda, na terça, na sexta, na quarta, dentro daquele horário, você envia a atividade, e aí ele vai fazer um processo específico, né, acompanhando, dando a devolutiva certinho, se está certo, se está errado, enfim, tá? Então, desde já, a participação de vocês é muito importante nesse sentido, ok? Não somente a participação, mas a interação de vocês. Deixe um comentário aqui o que vocês acharam. E aí, sobre a última atividade que eu solicitei, lembra que eu pedi para que vocês produzissem um vídeo sobre os festejos juninos? E aí, pessoal, vocês gostaram da experiência? Não é muito bom a gente revisitar, mesmo nesse contexto de pandemia, as festas juninas, tá? Então, quem fez, parabéns, vocês são show de bola. E aí, quem não fez, fica para uma próxima, enfim, né? Quem sabe, tá? Então, hoje, aula de Sociedade e Cultura, professor Marcos Paixão, né? E aqui abaixo chega um e-mail para que vocês possam estar enviando alguma dúvida, mas os seus professores também de Sociedade e Cultura estarão à disposição a fim de tentar solucionar as dúvidas e incertezas de vocês, tá? Então, Sociedade e Cultura, pessoal, né? Vocês já sabem, Sociedade e Cultura. E aí, vamos lá para o nosso conteúdo. Cultura de massa, especificamente formação, características e efeitos. Antes de eu aplicar para vocês o conteúdo de festas juninas, eu expliquei para vocês sobre cultura popular e cultura erudita. Lembram que eu falei para vocês, pessoal? Que eu defini para vocês a ideia de cultura, e eu falei que cultura popular ela surgiu a partir da marginalização da cultura erudita sobre determinados comportamentos do povo, né? Que está ligado ali à massa, né? À periferia, ali à cultura da favela. Eu expliquei para vocês isso. Que a cultura popular, hoje, ela é marcada pela diversificação cultural e, ao mesmo tempo, pela diferença que existe entre elas, tá? Então, existem três tipos de cultura básica: cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Eu deixei para explicar agora a cultura de massa à parte, depois dos festejos juninos, porque além dela ser mais específica, ela requer maior atenção. Então, não poderia trabalhar esses três tipos de cultura dentro de uma única aula. Então, eu separei ela para trabalhar de forma mais específica e mais didática para vocês. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje: cultura de massa, formação, características e efeitos. Eu quero que vocês entendam muito, 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 muito bem esse conteúdo, porque esse conteúdo vai acompanhar vocês no nono ano, no primeiro ano, no segundo ano, ensino médio, terceiro ano, ensino médio, e até no ensino superior, na faculdade. Esse conteúdo, ele é bem presente, tá? Cultura de massa. O que significa isso? Como surgiu a cultura de massa? Quais são as suas principais características? E, automaticamente, quais são os seus efeitos? Se ela tem efeito positivo ou se ela tem efeito também negativo. Desde já eu já saliento, já deixar para vocês que ela tem tanto pontos positivos, mas também como pontos negativos, tá? Vejam só, a cultura popular, ela é feita basicamente pelo povo. A cultura erudita, ou erudita, ela é feita ali pela elite, automaticamente pelas pessoas, né, pelos indivíduos e ali as suas interações. Já a cultura de massa, ela é feita pela indústria cultural. Ela tem ali o dedo da tecnologia, ela tem o dedo da ciência. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado com esse tipo de cultura, com a cultura de massa,
para que futuramente, ou até mesmo no próprio presente, a gente não sejamos alienados diante da cultura de massa, tá? Então, tenha calma, vou explicar para vocês. Mas, antes de mais nada, procure um local assim silencioso para a gente prestar mais atenção no nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, traga a definição de cultura, para depois entender o que é de fato massa. Para entendermos o assunto, é preciso analisarmos a definição de algumas palavras. Dentre essas palavras analisadas, é justamente a definição de cultura. Conceito de cultura. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes, ou seja, ela é passada de geração em geração. Isso daí eu tenho certeza que vocês já sabem que eu sempre friso aqui, que eu sempre destaco nas aulas, o que de fato é cultura, e como uma cultura de lá, de milhares e milhares de anos, ela se faz presente nos dias atuais, né? Que é por meio da oralidade, das tradições orais, e a cada tempo vai agregando um novo elemento. Então, agrega um novo elemento àquela crença, mas só que ao mesmo tempo perde outros elementos, e assim vai formando esse processo que hoje entendemos como culturas. Então, vamos lá, repetindo aqui mais uma vez que eu tenho destacado para vocês, pessoal, que podemos estabelecer 3 tipos básicos de cultura, tomando uma concepção restrita da palavra, que se refere-se mais a um ambiente estético e artístico do que a um conjunto de saberes coletivos. Então, esses 3 tipos de cultura, ele está mais voltado para uma questão teórica, não necessariamente da prática em si, da experiência que o homem tem ao longo da história, mas de teoria, de estudo hoje. Temos 3 campos de estudos na cultura. Cultura erudita, que eu expliquei para vocês, basicamente retornando o que eu já tinha trabalhado. Cultura popular, lembrando que cultura erudita, né, surgiu lá na Europa e foi produzida ali pela elite, então automaticamente nem todo mundo tem acesso. A cultura popular foi feita ali pelo processo de miscigenação de diferentes povos no Brasil, né, indígenas, africanos, europeus e outros imigrantes, e temos aí a cultura de massa, tá? Que eu vou explicar hoje, deixar aqui inclusive até em amarelo para que ficasse visível para vocês. Então vamos lá, pessoal. Se atentem muito bem aqui, porque é muito pertinente o que eu tenho para dizer para vocês, tá? Então, cultura de massa. Cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode mesclar elementos de ambas. Então, aqui já traz a primeira informação. Cultura de massa é uma cultura diferente da cultura popular e da cultura erudita. Por que é diferente? Porque ela não é feita especificamente pelo homem. Ela é feita pelos meios de comunicação. Cultura de massa, ela é feita pelos meios de comunicação, pela indústria cultural, pela tecnologia, pela ciência, tá? Mas a cultura de massa pode ter elementos da cultura popular e automaticamente da cultura erudita, tá? Então, a cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um povo ou por uma elite intelectual, mas é um produto da indústria cultural que visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. Vocês entenderam, pessoal, por que cultura de massa é um pouquinho mais complexo? Vejam só, a cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um povo ou por uma elite intelectual. Nesse sentido, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cultura de massa, ela não surgiu especificamente por um determinado grupo de pessoas, como no caso, por exemplo, das manifestações juninas. A cultura de massa, ela não surgiu especificamente por um determinado grupo de indivíduos, né, por uma sociedade em si. Não. A cultura de massa, ela surgiu como uma porta de entrada para as indústrias dentro da cultura produzir um negócio lucrativo. Ou seja, visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. Então, é essa a grande questão aqui, pessoal, a grande polêmica que existe em torno da cultura de massa, em observar e ver a cultura como um espaço de lucratividade, como um espaço de negócio, tá? Sobre esse ponto. Então, quando se falar, observem bem, quando falar cultura de massa, automaticamente vocês já lembrem. Cultura de massa, ela é
produzida pela indústria cultural. Quem é a indústria cultural? Os meios de comunicação. Quem é a indústria cultural? As indústrias de tecido, as indústrias de roupa, as indústrias de sapato, o nosso consumo, tá? Então, tudo que é da nossa cultura e nós consumimos e pagamos por ela, está voltado para a ideia de cultura de massa. Então, para ficar mais claro para vocês, um celular. Você está assistindo o jornal. Vocês sabem que o uso do celular é uma cultura? É. Por que uma cultura, pessoal? Porque o celular ele foi produzido em um determinado espaço, em um determinado tempo, e o celular ele foi passando de geração em geração e se adaptando, chegando até os modelos mais atuais, né, mais inovadores. Então, nós temos sim, o celular é um tipo de cultura, ok? Uma cultura material, tá? Mas é um tipo de cultura. Então, as empresas viram na cultura do celular uma forma de ganhar dinheiro. Então, às vezes, você está assistindo a TV. Você está ali assistindo, de boas, né? Vendo uma novela, alguma coisa assim do tipo. E você se depara com alguns anúncios, né? De determinadas empresas. Compre esse celular, que esse celular tem esse elemento, tem esse recurso inovador, internet banda larga, isso e aquilo e aquilo. Ou seja, eles se utilizaram da cultura material do celular para tentar nos convencer que aquele produto, de fato, ele vai atender às novas necessidades que nós temos enquanto indivíduo, né? Para a questão da comunicação. Nesse sentido, chama-se ali cultura de massa. Então, vocês vão pegar a ideia de cultura e massa. A massa é o povão. Então, são todos os hábitos, todos os costumes produzidos pelo povo. Mas que esse produto, ele não é produzido especificamente pelo povo, mas pela indústria cultural. Então, qual é o objetivo da cultura de massa? O objetivo da cultura de massa é justamente ali atender às normas do mercado e fazer a cultura e da arte um negócio lucrativo. É o que se torna hoje um grande problema. Então, por exemplo, a gente sabe que as nossas vestimentas, vocês sabiam que as nossas vestimentas, o modo de como nós se vestimos, o modo de como nós usamos determinados elementos, determinados produtos, é uma cultura? Por exemplo, comer cuscuz é uma cultura, tá? Sabiam isso? Fiquem cientes disso. É uma cultura. Por que é uma cultura? Produzida em um determinado espaço, mas passado de geração em geração. É uma cultura. E como é que a cultura de massa adentra nesse ponto? A partir do momento que as empresas, que as indústrias veem a produção do cuscuz, aliás, a cultura do cuscuz como uma lucratividade. Então, eles lucram por meio da cultura. Isso dá a ideia de cultura de massa. A cultura de massa, ela não se dirige apenas a um único indivíduo. Então, por exemplo, se eu vou comer cuscuz, não é apenas eu que vai comer cuscuz. Especificamente, é todo o povo, é toda uma massa, né? É toda uma popularidade. Então, determinadas marcas, né, como Coca-Cola, Adidas, Nike, desenhos animados, roupas, celulares, tudo que nós consumimos, né, pelas nossas necessidades, seja em investimento, seja em alimentos, em acessório, é cultura de massa, tá? Tudo que nós consumimos é cultura de massa. Então, temos dentro da cultura de massa uma diversidade e, ao mesmo tempo, uma variedade. Mas uma variedade que está ligada ao nosso consumo. Essa aí é a primeira imagem. Na segunda imagem, o que é que vocês observam aqui? Eu gosto muito de charge, pessoal, porque eu acredito que charge ela vem trazer uma informação que está de forma subentendida e que, após análise, a gente consegue compreender perfeitamente. Então, se vocês observarem aqui, temos uma televisão, né? Isso, uma TVzinha. Tá, de boa. E dentro da TV sai uma mão, né? Uma mão que automaticamente está ali manipulando, ou seja, alienando. Alienação significa poder, domínio. Então, a mão, né? Ou seja, a influência dos meios de comunicação, a influência da TV sobre
as nossas escolhas, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano. Então, quando a gente se depara muito com os meios de comunicação, se você liga a TV, compra um celular. Liga o rádio, compra um celular. Vai para o WhatsApp, compra um celular. Facebook, compra um celular. Isso daí são os meios que a cultura industrial está se utilizando para vender aquele determinado produto. Mas só que vai chegar um ponto que você vai comprar. Mas é só você? Não. É toda uma massa, tá? Então, isso aqui se entende como cultura de massa. Então, os meios de comunicação, dentro da cultura de massa, exercem um papel muito importante, né? Um papel da dominação. Então, nós devemos ter a consciência, tá? De o que é de fato, o que devemos consumir e o que devemos não consumir. Nós temos que ter essa capacidade de distinguir, essa capacidade de diferenciar o que é produto da indústria cultural e o que não é produto da indústria cultural, tá? Então, vamos lá. O que é indústria cultural? Remete às ideias de produção, de comercialização e de lucratividade. Podemos imaginar, então, o estabelecimento de uma indústria produtora e distribuidora de jornais, livros, peças, filmes, em resumo, de mercadorias culturais. Então, aqui, nesse primeiro ponto, nós temos uma ideia aqui de cultura, aliás, de indústria cultural. Ele traz o exemplo, essa informação que traz o exemplo, né, sobre, por exemplo, jornais, livros, peças e filmes. São tudo mercadorias, não é isso? Mas mercadorias que trazem aspectos o quê? Culturais, porque a leitura também é um hábito, é um costume e é uma cultura. Então, as empresas, a indústria, as tecnologias, a ciência, enfim, se utilizam da cultura, se aproveita da cultura para vender os seus produtos e assim passar despercebido aos nossos olhos. Então, a indústria cultural produz mercadorias culturais para as massas. Então, a indústria cultural produz mercadoria culturais para o povão, né? Para a grande maioria da sociedade. Produz uma cultura para as massas, uma cultura de massas. O que é massas? Povo, várias pessoas, popularidade, né? Dimensão populacional, enfim. Então, cultura de massa, de uma sociedade de massas, multidões padronizadas e homogêneas, ou, no máximo, compartilhamentadas em setores com características semelhantes. Então, uma das características da cultura de massa, pessoal, é justamente a padronização e a homogeneidade. O que significa essas duas palavras? A padronização. Olha, a padronização, vou retornar ao exemplo do celular. Então, vamos pensar que saiu recentemente, eu não sou muito acompanho esses meios de comunicação voltado para a questão de avanço do celular, não, tá? Mas eu vou chutar aqui saiu recentemente um S10. Né? Vamos dizer que foi publicado hoje o novo celular, um S10. Então, aí, quando começa a divulgar nos meios de comunicação, o povo, a massa, devido à sua cultura de consumo, começa a comprar. Automaticamente, o S10 já se tornou padrão. O que é algo padrão? Todo mundo tem. Basicamente, todo mundo tem. Aí, agora, a indústria cultural produz um outro celular para que ocorra o mesmo processo com o S10, para que o telefone, o próximo celular, seja vendido. Então, vamos dizer que produz, eu vou chutar, viu? Um A30, produz um A30. Então, aquelas pessoas que estavam com o S10 já não vai querer mais o S10, vai querer algo mais inovador. Eu estou chutando, não sei se de fato é inovador, mas vai querer usar aquele A30. Aí vai deixar, né, de lado o S10 para usar o A30. Então, consome. E aí, quando aquele A30 já está na boca do povo, né, já todo mundo tem acesso, aí a indústria cultural, mais uma vez, vai lá e produz um outro tipo de celular mais inovador, com mais recursos tecnológicos, e toda aquela linguagem, aquele vocabulário, para convencer o consumidor a comprar aquela nova geração de celular, tá? E assim vai as nossas vidas.
a gente vai despertando mais ainda uma prática de consumo de produtos que às vezes não, às vezes a gente não necessita. Então, normalmente, os jovens, né, justamente as fases da juventude que vocês estão, né, é a fase na qual a indústria cultural mais provoca, mais instiga, mais gera dúvidas de você ir comprar. Vá comprar, vá comprar. Então, vamos lá agora para o lado dos notebooks. Os notebooks eu conheço. Então, eles produziram ali recentemente um positivo. Então, a população vai lá, compra o notebook positivo. Compra. Está na boca do povo, todo mundo está comprando. Depois de um certo tempo, depois que já se tornou padrão e homogêneo, eu tenho, meu vizinho tem, minha irmã tem, não sei o que mais lá tem, todo mundo tem. Agora vou produzir o quê? Um Samsung. Aí vai lá e produz o Samsung. O Samsung, né, que é mais moderno, enfim. Produzem Samsung. Depois produzem outro. E assim vai, pessoal. Essa é a nossa vida de consumo, tá? E aos poucos a gente vai se padronizando e se tornando homogêneo pela busca do consumo. Entende? Então, essa imagem aqui, pessoal, essa charge, eu gostaria que vocês interpretassem um pouco sobre essa charge. Aqui temos a TV, né? Aí tem lá o senhorzinho assistindo, tá? E olha o balão dele vazio. Do outro lado, temos outro senhorzinho, né? Lendo o livro. E olha o balãozinho dele como tá cheio. Aqui a gente percebe que a gente tem conhecimento sobre os povos indígenas, conhecimento sobre a química e a física, né? Aqui o químico, né? Temos o conhecimento de letras, de matemática, de geografia, conhecimentos de país, que é a Torre Eiffel. Temos diversas questões, né? E aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem os de comunicação. Aqui nós temos as propagandas, coisas que não nos enriquecem, tá? Então, vamos analisar essas duas imagens. Essa primeira imagem está fazendo uma crítica aos meios de comunicação, sobretudo às propagandas e ao comércio. E a partir do momento que você dedica a sua vida à TV, à TV, à TV, à TV, à TV, à novela, aos meios de comunicação, à TV, à novela, aos meios de comunicação, automaticamente você gera uma dependência, repetindo, você gera uma dependência e o que você produz no seu dia a dia é reflexo do que está na TV. Então, você produz algo, você imagina algo, você passa a agir devido às influências que você viu na TV, que você viu nos meios de comunicação. Quando fala meio de comunicação, não é só TV, não. Celular também, enfim, né? As redes sociais e assim vai. Do outro lado, a leitura permite que você construa a sua própria interpretação do mundo. A leitura faz com que você tenha sua própria razão, sem influência de outros, que você tenha sua própria concepção, que você que você pode construir sua própria interpretação do mundo, tá? É você que é o protagonista de sua própria história. Então você consegue entender o posicionamento do homem, as descobertas, as informações. É você, através da leitura, através das interpretações. Já nesse balão aqui da TV, não. Você repete o que você vê na TV. Então, às vezes, os alunos estão no joguinho, né? Estão ali no joguinho, no Free Fire. Aí joga, conversando, pá, 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 pá. Daqui a pouco, os alunos que gostam, na verdade, né? Os meninos ou as meninas que gostam, acabam reproduzindo o que viram ali no Free Fire, né? Alguns vocabulários, que a gente sabe que tem determinados vocabulários que acabam sendo muito pejorativo, né? Que de certa forma é ofensivo, e ali trazem essas palavras para o dia a dia. Então, palavras como xingamentos, né? Que ocorre muito nesse jogo de Free Fire, e outros apelidos, enfim, e trazem para a realidade. E isso se torna algo negativo, ok? Se torna algo como negativo? Porque você não consegue ali distinguir o que é do meio de comunicação e o que é de fato real. O que é algo construído especificamente por você, qual foi o conhecimento construído por você, ou qual foi o conhecimento que você reproduziu dos meios de comunicação.
Então, nessa imagem aqui, que o senhor está lendo, ele ali tem o conhecimento crítico. Ele fez a leitura, ele entendeu as questões do mundo e automaticamente já articulou as suas ideias em cada quadrada, né, em cada situação. Já o outro não. O outro só reproduz as coisas que a gente vê nos meios de comunicação. E automaticamente, se os meios de comunicação soltar uma notícia falsa ou uma fake news, quem está assistindo a TV, né, quem está aqui assistindo a TV não consegue diferenciar, porque o único recurso que tem ali é somente a TV. Mas se a TV soltar uma notícia falsa ou uma fake news, automaticamente quem está aqui lendo vai entender que ali se trata de uma fake news. Então, normalmente as pessoas que têm a prática da leitura conseguem distinguir as ferramentas usadas pela cultura de massa. Tudo isso aqui, pessoal, é cultura de massa. Então, a cultura de massa é positiva? É. Por que ela é positiva? Porque ela nos fornece, de certa forma, um olhar a nível de apreciação sobre diversos elementos da cultura produzida pela indústria cultural, tá? Mas só que, a partir do momento que eu, professor Marcos, passo a consumir incessantemente algo que eu não estou necessitando, por influência da cultura de massa, por influência do meu amiguinho, por influência de minha prima, do meu primo, enfim, de meu pai e de minha mãe, isso se torna algo negativo, porque eu estou consumindo algo da cultura de massa e que esse algo não vai me preencher, tá? Então, lembre, falar de cultura de massa é falar sobre consumo, é falar sobre indústria cultural, é falar sobre as diversas formas de manipulação e domínio dos meios de comunicação, da tecnologia, a dependência, tá? E a influência dos meios de comunicação em nossas vidas, tá bom? E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, observem. Um exemplo prático, a própria pandemia em si, né? Então, se a gente ligava o rádio, notícia, notícia negativa, negativa, negativa. Ligava a TV, notícias negativa, negativa, negativa. Ia para o WhatsApp, qualquer rede social, notícia negativa, negativa, negativa. Automaticamente o mundo todo estava diante dali o quê? Dos meios de comunicação. E aí é quando começa a questão da padronização. Então essa imagem reflete justamente isso. Então, ó, a padronização, todos a mesma cor, todos assustados, todos com medo, todos em pânico. Então, a gente tem que desconectar nossa mente um pouquinho dos meios de comunicação e, ei, peraí, como é que eu estou se comportando na sociedade? Porque o meio de comunicação, ele está sempre presente, tá? E quando eu falo meio de comunicação, eu estou ligado, aliás, estou se referindo, sobretudo, às propagandas, né? As propagandas de determinados produtos. Tá bom, pessoal? E aí, vamos para a nossa atividade. Simples e fácil. Apenas duas perguntas. Primeiro, define o que é cultura de massa. Bem tranquilo mesmo. E segundo, o que é cultura industrial, o que ela produz. Inclusive, está aqui, pessoal, a resposta. O que é cultura de massa, tá? E aqui, o que é uma indústria cultural. E o que ela produz, também a resposta está aqui. Ok? Lembrem, copiar no caderninho de vocês, tirar foto, né, respondida, e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Beleza? Tudo tranquilo? Vocês conseguem compreender que cultura de massa é diferente de cultura popular e cultura erudita? Cultura erudita, cultura popular é produzida por um grupo de pessoas, por um povo. Já a cultura de massa, não. A cultura de massa ela é produzida pela indústria cultural que tem como objetivo vender um determinado produto. Eles veem ali na cultura uma forma de lucratividade. E nós, enquanto seres humanos, em sociedade, devemos distinguir o que de fato é uma cultura e o que de fato é um interesse pessoal de poder de determinadas indústrias culturais. Tá, pessoal? Então, fiquem em paz, fiquem bem. Encerro a aula de hoje com essa seguinte frase: unidos e respeitando as diferenças, somos mais fortes. Que vocês, nos próximos
nas próximas aulas, né? Se dediquem mais, comente aqui as aulas, pessoal, da qual você está assistindo, enfim, deixe seu nome, curte e que vocês fiquem em paz, fiquem bem, que eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal, e até breve.